Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje destacando as reapresentações de Botafogo, Fluminense e Vasco. A galera se reapresenta nessa quarta-feira para começar o trabalho para a temporada de 2020 e vamos falar também sobre a aproximação do Flamengo pelo atacante Michael. O Goiás está fazendo jogo duro, mas o Mengão está firme na parada e disposto a levar a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. Isso e muito mais no Giro de Notícias dessa quarta-feira. Bom, como estava previsto nessa terça, dia 7 de janeiro, o Flamengo se reapresentou, ou parte do grupo, né? A primeira parte do grupo, os jogadores do Sub-20, reforçados por alguns atletas que já treinam no profissional, como a gente vem falando exaustivamente. Os reforços, o Pedro Rocha, o Thiago Maia, o Gustavo Henrique, essa galera vai chegar segunda-feira que vem. O Thiago, como vem de fora, pode até atrasar, mas o desejo da comissão técnica, o desejo do Flamengo é de que no dia 13 eles já estejam à disposição para começarem os trabalhos. Além desses jogadores, a gente espera outros atletas. O atacante Michael do Goiás, como a gente vem noticiando, é o principal alvo da diretoria nesse momento. Um jogador que tem muito potencial, foi o craque, revelação, na verdade, do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas que é o grande ativo do Goiás. Está fazendo um jogo duro danado, tem 80% dos direitos do jogador e quer toda a grana referente à multa rescisória por essa quantidade, né, esse percentual dos direitos econômicos, dá mais ou menos 45 milhões de reais. Eu acho que é um valor fora da realidade por esse jogador. O Flamengo acenou com a possibilidade de pagar 34, talvez até suba essa proposta, porque é um jogador muito talentoso, mas não acredito que o Flamengo chegue nesse valor final. E o Goiás não tem quem pague, pelo menos hoje, essa grana pelo Michael. O Corinthians, que é quem também estava na jogada, não tem dinheiro para isso, então ou aceita a proposta do Flamengo ou vai ter que esperar uma eventual valorização ainda maior do jogador para vendê-lo para fora. Falando sobre a questão política do clube, o Marcos Braz tinha cancelado a entrevista coletiva que estava prevista para ontem, mas acabou falando com a imprensa. Tratou de colocar panos quentes na situação, é uma raposa velha, como ele mesmo gosta de falar, tem gelo no sangue e não ia dar um mole de ficar lavando roupa suja na imprensa. Nem pode, né? Um cara extremamente competente, experiente como ele não ia fazer isso. Ele disse que a situação do Pelaipe não passou por ele, reiterou que não era vontade nem dele, nem do Spindle a saída do Pelaipe, mas que foi uma decisão da presidência, do Rodolfo Landim, que deveria vir a público para explicar por que o gerente de futebol, Paulo Pelaipe, que teve um ótimo desempenho no cargo, não vai continuar. Foi uma demissão política. Tem gente tentando dizer que não tem nada demais, não era um grande profissional, mas por que ele foi demitido? Se o Marcos Braz queria a permanência dele, o Spindle queria a permanência dele, por que ele saiu? A gente sabe que o BAP não gostava dele e foi quem fez carga para que o Pelaipe fosse demitido. Mas qual é o motivo? No final das contas, o Marcos Braz saiu enfraquecido nesse processo, a presidência e os grandes medalhões do grupo político mostraram a força que tem, que no final quem manda são eles mesmos, mas não deveria ser assim. A gente sabe que o Marcos Braz é o responsável pela pasta, ele no mínimo deveria ter sido consultado e se ele publicamente diz que queria a permanência, a presidência pelo menos deveria explicar o motivo pelo qual o profissional foi demitido. Também deveria explicar um pouco mais sobre a situação das indenizações referentes às mortes que aconteceram no incêndio no Ninho do Urubu. Hoje se completam 11 meses desde a maior tragédia da história do Flamengo. Infelizmente a gente ainda não teve uma resolução, a gente sabe que a diretoria está trabalhando para resolver isso, mas precisa ser um pouco mais incisiva, né? Daqui a um mês a gente vai completar um ano. É muito tempo de sofrimento para todas essas famílias enlutadas. O torcedor rubro-negro merece e cobra isso. Todo mundo quer que essa situação termine, chegue logo ao fim, para tentar minimizar a dor de tantas famílias e de tantos rubro-negros. A diretoria precisa falar sobre isso também. Agora, falando do Vasco, que se reapresenta hoje, a exemplo de Botafogo e Fluminense,
a situação não está muito boa não. O Vasco continua sem pagar os salários e a CBF ainda não confirmou, mas existe a possibilidade do Vasco tomar um gancho de 6 meses sem poder contratar por conta de uma dívida com o Jorge Henrique, atacante que hoje está no Náutico, jogou no Vasco até 2017. Dívida de R$1 milhão, nem é tanto dinheiro assim. O Vasco tinha feito parcelamento, mas não pagou. E aí pode tomar esse gancho e ficar 6 meses sem registrar novos atletas. Com isso, o Cano não poderia defender o Vasco até o meio do ano. Seria um prejuízo inestimável. O Vasco precisa resolver isso. Não está ainda muito certo o que aconteceu, porque estava em recesso o órgão que cuida disso. Então, não se sabe se de fato essa decisão vai valer. Se valer, o Vasco toma um prejuízo que eu vou te contar. Não estava nos planos. Nesse caso, nem adiantaria também acertar com o Dedé. Mas hoje trabalha-se com otimismo, ele já conseguiu a liberação do Cruzeiro, quer jogar no Vasco e vai jogar no Vasco. Só não vai jogar no Vasco se realmente a diretoria for muito incompetente, porque há o desejo do atleta, ele topa a redução salarial, o Vasco está se capitalizando, cadê a grana do sócio-torcedor? Para onde esse dinheiro está entrando? Patrocínio com a Van, a diretoria precisa falar também sobre essas situações, deixar o torcedor um pouco mais tranquilo, porque o torcedor está um pouco às cegas no meio desse processo. Por que o Vasco não consegue pagar os salários que estão em atraso? O Guarim possivelmente vai deixar o clube, era um jogador que o Abel contava, o torcedor contava, ele queria ficar, mas recebeu proposta do Al Jazeera dos Emirados Árabes, paga-se muito bem por lá, e o Vasco não consegue quitar os salários que estão atrasados. O Rossi está numa situação parecida, mas ele quer muito continuar no Vasco, está fazendo muita força para ficar. Então é possível que o desfecho seja positivo. Ele negou a proposta do Flu, que era uma proposta boa, segundo o próprio empresário dele, e o Ceará está firme na parada. Se o Vasco perder um jogador para o Ceará, com todo respeito ao Vozão, time querido, time de torcida, de peso, mas não dá para comparar com o Vasco. A dimensão é outra, é outro patamar e o Vasco precisa levar melhor nessa jogada. O Fluminense, por sua vez, está fazendo o dever de casa. Demorou, mas está contratando jogadores interessantíssimos, diga-se de passagem. Egídio e Henrique chegam ao Rio de Janeiro nessa quarta-feira, vão realizar exames e assinar contrato com o Fluminense. Qualificam demais esse elenco. O Caio Henrique está de saída, então o Egídio preenche essa lacuna. Dificilmente vai jogar no nível que o Caio estava, porque estava voando, mas o Henrique é um ótimo volante. A situação do Hudson ainda está se arrastando, o Flu está trabalhando junto ao São Paulo para tentar a liberação do jogador. Também seria um ótimo reforço para o Flu. Mas o que está pegando mesmo é a situação do Alan. Ele chegou aí para Belo Horizonte, realizou os exames, está acertado com o Atlético Mineiro, mas o Fluminense, depois do acerto do Galo com o Liverpool, conseguiu, com o clube inglês, chegar a uma composição, teve o ok do Liverpool e está dando o negócio como certo também, está disposto inclusive a pagar mais pelo atleta. E aí existe o problema, porque o Flu acredita que o Alan já assinou um pré-contrato com o Galo. O Galo não quer se liberar, não quer liberar o atleta, quer fazer o uso desse primeiro acerto que teve com o Liverpool. Então é uma situação difícil que pode parar na justiça. É um ótimo jogador, é claro que abrir mão dele seria um erro, mas é uma situação que pode ser bem problemática. A gente sabe que o presidente Mário Bittencourt é um excelente advogado e quando o Flu vai para a justiça é difícil levar do Flu. Outro jogador que estaria no radar tricolor é o Michel Araújo, um atleta de 23 anos do Racing do Uruguai. Essa notícia vem da imprensa uruguaia, o Flu ainda não confirmou, a gente está tentando apurar. Confesso que não conheço o jogador, mas ele é muito bem avaliado pelos colegas uruguaios. Pode ser mais uma aposta do Fluminense para a temporada de 2020. Já o Botafogo está muito confiante no acerto com o seu 8º e último reforço para a temporada de 2020. O ex-presidente Montenegro, que é o grande cara que está tocando o futebol, né, na gestão do comitê do futebol, disse que o Inácio Rara está muito perto de acertar com o Botafogo. Ele tem 23 anos, é do Cobreloa do Chile, deve disputar o pré-olímpico. Um jogador muito técnico, esse sim seria um bom reforço para o Botafogo, que já contratou outros 7 jogadores para a temporada de 2020. São vários reforços, um time completamente diferente
e 60% mais barato, segundo o próprio Montenegro. O Bota precisava mesmo diminuir a sua folha salarial e acho que começa a temporada melhor do que terminou o ano de 2019. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Eu peço para você deixar o like, é muito importante. Compartilhe o link, dá essa moral pra gente, joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Se for novo no canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho. Ativa as notificações, é fundamental que você faça isso para receber os avisos de vídeos novos e continuar muito bem informado. Valeu, galera. Até amanhã.